Amém. E ontem, pela primeira vez, eu comentei com o nosso pastor Chori do nosso desejo e das nossas orações de fazermos essa igreja crescer. E crescer para nós hoje significa acrescentarmos mais um culto na parte da manhã. Ele falou, uau. Falei, uau. Pai, esse é o nosso desejo e por isso oramos. Vamos orar por isso antes de qualquer coisa. Pai, mais uma vez, obrigado por esse dia tão maravilhoso que é... Tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito e é maravilhoso, Deus. Obrigado por essas vidas que o Senhor trouxe aqui pela primeira vez, ou algumas que estão retornando. Isso tudo para nós é alegria, é algo que a gente vê a sua mão fazendo, Senhor. Por isso nós colocamos, Senhor, o crescimento desta igreja, com um único intuito, Senhor: vidas transformadas. Como tem sido com as nossas vidas, o Senhor tem transformado elas, Pai. Então nós queremos outras vidas transformadas. Por isso oramos pelo segundo culto da manhã, Pai. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite, levante ceifeiros, levante voluntários para estar à frente desta obra também, Pai. Mas eu confio em Ti, a nossa dependência é total de Ti, confiamos nas Tuas promessas e queremos ser praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, e seguindo esse milagre também, que já comentei da outra vez, mas eu esperei por isso há alguns anos, pelo menos 5, 6 anos, talvez mais, que já venho orando por isso, para que Deus levantasse mais pregadores do nosso meio, aqui, porque normalmente ou eu pregava, eu tinha que chamar alguém do ministério, mas não da Flórida. E já tivemos a alegria de ver aqui a Crispoli pregando, tivemos a alegria de ver o Beto pregando, e hoje uma salva de palmas ao Jesus que trouxe o Arthur para pregar hoje aqui. Bom dia, igreja, graça e paz. Queria começar fazendo uma oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Pai, mas também é uma grande responsabilidade. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Me lava com Teu sangue, me perdoa, Pai, e me capacita, Senhor. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a usar a minha vida para falar com a Tua igreja, Pai. Que eu possa ser usado, que a Sua igreja possa ser transformada, que possamos ser impactados com uma palavra que vem do Teu trono, Pai. Que tudo venha de Ti, Senhor, e que todos sejamos abençoados nesse culto. Usa a minha vida, Pai, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar lendo um versículo. Amém. Provérbios 22, versículo 6 fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É bastante conhecido esse texto. E esse texto é uma verdade na minha vida. Não era para eu estar aqui, na verdade, se não fosse por essa palavra, pela misericórdia de Deus, pelo cuidado dele e pela paciência dele. Eu poderia dizer que eu nasci num lar cristão. Desde cedo eu sempre vi minha mãe orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, e eu desde o começo já aprendi a viver dessa forma. Nessa época minha mãe ainda não ia na igreja, porque meu pai não gostava, tal, mas eu cresci com esse referencial desse exemplo, né? Da minha mãe sempre orando. Então esporadicamente eu li a Bíblia. Tudo que eu fazia, eu procurava orar, pedir uma direção de Deus, mas nessa época eu tinha esse relacionamento, vamos dizer, mas Jesus Cristo era o meu Salvador, mas não era meu Senhor ainda, né? E um outro texto que tem tudo a ver com esse, que o pastor João sempre usa aqui, né? Que é uma confirmação de Êxodo 20 nos 10 mandamentos. É um texto que fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, eu louvo pelo projeto Refúgio. Essa palavra acho que tem tudo a ver com isso, e foi uma confirmação, porque eu vejo na minha vida que a importância de educar a criança desde cedo nos caminhos do Senhor, né? A gente pode dizer que toda criança é um livro em branco, e que o que vai ser escrito nesse livro depende muito dos pais, do exemplo dos pais, do que os pais vão ensinar. E lá em Provérbios o texto fala: ensina a criança, não é só para criar a criança, é para ensinar. Então a gente tem o trabalho realmente de ensinar a criança, de disciplinar a criança nesse caminho, né?
E o que mais conta, eu creio, até mais do que palavras, são as nossas atitudes e os nossos exemplos. A criança imita muito daquilo que a gente faz, né? Então isso aí é muito importante. E os pais têm uma grande responsabilidade no desenvolvimento dos filhos e do crescimento, né? Eu não sei se alguém já assistiu, mas tem um programa na TV a cabo que chama Quilos Mortais. É um programa americano de pessoas que têm mais de 200, 300 quilos e elas entram num programa para emagrecer. Elas têm que ter um emagrecimento e depois elas fazem uma cirurgia bariátrica para redução do estômago. E é curioso que, se não em 100% dos casos, em 90% dos casos, essas pessoas tiveram problemas na criação, ou com o pai, ou com a mãe, ou com algum familiar, né? Então, é feito um acompanhamento de psicólogo e a gente vê realmente, nesse caso, a importância de ser criado com os princípios corretos, segundo a palavra de Deus, num lar que traz paz, que traz amor. E isso faz toda a diferença, né? A gente vê mesmo no nosso convívio, amigos, muitas vezes de pais que não conheciam o Senhor, que não ensinaram isso para os seus filhos, e quando eles crescem realmente eles ficam indiferentes, e aí é muito mais difícil trazer essa pessoa, esse adulto para o Senhor, de quando ela já é criada nesse caminho, né? Eu tenho uma filha de 17 anos e uma de 12 anos, elas estudam numa escola muito boa, que tem um ensino muito bom, que vai preparar elas bem para a faculdade, para o vestibular, mas a gente vê que os princípios que são ensinados lá é totalmente fora daquilo que a gente gostaria ou daquilo que a Bíblia prega. Não só na escola delas, mas na maioria dessas escolas. Então, realmente, a gente vê a importância do projeto Refúgio. A gente sempre conversa com elas para elas absorverem o estudo, mas ignorarem essa parte dos princípios, né? Ainda mais nos dias de hoje, em que o politicamente correto é tudo que é contrário à palavra de Deus. E você falar aquilo que está na palavra de Deus, você é visto como preconceituoso, praticamente um ET. Então, realmente, os princípios estão invertidos, né? Eu estava até vendo uma pregação esses dias, eu não vi essa pesquisa, mas o pastor cita que 94% das pessoas se convertem antes dos 20 anos. Então, realmente é fundamental ter esse ensinamento das crianças, né? E aí eu queria pegar 2 exemplos bíblicos da criação dos filhos, né? Um exemplo bem conhecido da maioria das pessoas e bem negativo é do sacerdote Eli, né? Que não soube educar seus filhos, Ofni e Finéias. Então, em 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 e 13, a palavra fala: os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Então, realmente é impressionante a própria Bíblia falar que os filhos de Eli, que eram sacerdotes, e eles também faziam essa função lá, eram homens perversos e que não ligavam para Deus, né? Então a gente vai ver aqui mais para frente que Eli provavelmente não soube educar seus filhos ou não deu importância para a educação dos seus filhos. Aqui em Samuel capítulo 2, do 22 a 24, a Bíblia fala: era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa essa fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Então, por esse texto, a gente pode realmente ver que Eli não dava muita importância para isso, e a própria Bíblia confirma isso, né? Aqui a gente vê que ele ouviu falar das coisas erradas que os filhos faziam. Então, provavelmente vinham trazer essas informações para ele, mas ele não acompanhava de perto a vida dos filhos, né? E a correção dele foi muito branda. Ele poderia e deveria ter corrigido os filhos mesmo depois de adultos, mas ele não fez isso. O texto mostra isso para a gente. Aqui em Samuel 2:29 fala: então, porque você despreza meus sacrifícios e ofertas, porque honra seus filhos mais do que a mim, pois você e eles engordam com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Deus usou um profeta para trazer essa palavra para Eli, e só explicando um pouco aqui, na verdade, o povo trazia as ofertas, né, os animais para serem sacrificados,
e os sacerdotes poderiam ficar com uma parte específica dessas ofertas e depois delas terem sido queimadas, a gordura ter sido queimada. E o texto mostra que eles não esperavam queimar, escolhiam as melhores partes dos animais e retinham isso para eles. E o Eli sabia disso e não tinha tomado nenhuma atitude, né? Depois, Samuel, que estava sendo treinado por Eli, Deus revela a ele através de um sonho, entrega uma palavra para Eli, que é isso que nós vamos ler em Samuel 3,13, que fala: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então a própria Bíblia está falando que ele tinha conhecimento do que os filhos faziam, e ele não os repreendeu, não tomou a atitude que ele tinha que tomar, corrigindo os filhos. E por fim, essa é a reação de Samuel. Ele fala: então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Na verdade, isso é a resposta de Eli. Então é surpreendente, ele recebe uma palavra de juízo sobre a casa dele, em vez de ele se arrepender, se humilhar, buscar a Deus, tomar alguma atitude, ele simplesmente fica passivo, fala que Deus sabe o que faz e aceita essa palavra de forma passiva, né? E a Bíblia nos mostra, do conhecimento da maioria, que a consequência disso foi que os 2 filhos de Eli morreram na batalha, e quando ele recebeu essa notícia, ele morreu também, né? Então foi um fim trágico da omissão de Eli como pai. E a gente vê que em seguida, eu não vou entrar em detalhes, mas só explicando um pouco, Ana, que era mãe de Samuel, ela era estéril, né? Era casada com Eucana. Eucana tinha outra esposa que era Penina, tinha filhos e ela era estéril. Ela pediu um filho para o Senhor, que foi Samuel. Deus dá esse filho a ela consagra esse filho ao Senhor. Provavelmente ela criou esse filho nos caminhos do Senhor, na idade certa entregou o filho para Eli, para servir no templo, e a gente sabe o que aconteceu com Samuel. Foi um dos maiores profetas, foi quem ungiu o rei Davi, entre outras coisas. Então a gente vê a diferença aí, né? Agora, uma história oposta dessa, de um exemplo positivo que eu queria destacar, é a história de Daniel. Em Daniel 1,8 a palavra fala: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Então, só contextualizando um pouco, Daniel, no versículo 3, fala que ele era da família real ou da nobreza. Ele foi levado cativo para Babilônia, né, no reinado de Nabucodonosor, e ele seria preparado por 3 anos para servir ao rei. Então ele estava a 2.000 quilômetros de Judá, da terra dele, ele estava longe dos pais, ele estava longe do povo dele, da cultura dele, e ele tinha provavelmente nessa época entre 12 e 16 anos. Então ele poderia estar revoltado aí com Deus, que permitiu que ele fosse levado cativo, que Judá fosse dominada, mas a gente vê que ele se manteve fiel, mesmo em todo esse contexto, com ninguém vendo ele lá, né? E em Daniel 2:23 explica um pouco dessa reação dele, dá para a gente entender por que ele teve essa reação, né? Antes de eu ler o texto, na verdade, o rei Nabucodonosor teve um sonho, que ele ficou muito perturbado, ele não lembrava do sonho, e ele exigiu que os magos da corte falassem esse sonho para ele e dessem a interpretação. Logicamente, ninguém pôde fazer isso, então ele dá um decreto que todos os magos e sábios da corte iriam ser mortos, e Daniel estava incluso nesses que seriam mortos, né? Quando o comandante da guarda passa essa informação para Daniel, o texto fala que, com sabedoria e prudência, ele perguntou para o comandante da guarda por que ele tinha feito esse decreto. Ele explica, e Daniel vai na presença do rei e pede um tempo para buscar a Deus e encontrar a resposta, a revelação do sonho do rei. E em Daniel 2:23, ele faz uma oração agradecendo, porque Deus revelou para ele o sonho, a interpretação, e ele faz essa oração, no versículo 23, ó Deus de meus pais,
Eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então eu entendo que a chave está na primeira parte, ó, Deus de meus pais. Isso nos mostra que os pais de Daniel eram tementes a Deus, buscavam a Deus, souberam educar ele, souberam dar um bom exemplo para ele, e ele mesmo nesse contexto, longe de casa, nessa idade, tendo a oportunidade de pecar, ele decidiu não se contaminar, porque aquelas comidas eram consagradas, e ele com mais 3 amigos decidiram não se contaminar. Então a gente vê realmente que ele não foi o que foi só por ele. Com certeza ele teve uma boa educação e um bom exemplo dentro de casa, e ele manteve a fé e a integridade dele mesmo nessa situação, né? Então, diferente de Eli, os pais de Daniel souberam criá-lo no caminho correto. Mas tem uma parte importante aí também, logicamente nós, para quem já é pai, para quem vai ser, a gente tem essa obrigação, né, de ensinar os caminhos do Senhor aos nossos filhos, dar um bom exemplo, dar um bom testemunho, fazer nossa parte. Nós prestaremos contas disso para Deus, mas obviamente o jovem, até mesmo o adulto, depois tem a responsabilidade de tomar suas próprias decisões e de decidir seguir ao Senhor, né? Que é o caso que a gente vê de Daniel, que decidiu, como a palavra fala, servir a Deus e continuar firme nos caminhos do Senhor, né? Voltando um pouco a respeito daquela minha história que eu estava contando, mesmo tendo tido um bom exemplo, tendo sido criado nos caminhos de Deus, na minha adolescência eu acabei me distanciando, entristeci muito a Deus, ao Espírito Santo de Deus, fiz muita coisa errada, mas eu creio que essa base que eu tive, eu tinha raiz, né? E Deus foi misericordioso comigo e me trouxe de volta, né? E é interessante que desde criança sempre foi profetizado sobre a minha vida que eu iria casar cedo, né? E eu não entendia muito o porquê disso. E depois eu vinha a entender, né? Eu fiz 22 anos em abril e casei, 23 anos em abril, casei em maio, logo em seguida, com 23 anos recém-feitos. E isso foi, na verdade, uma estratégia de Deus e um livramento para poder me tirar dos caminhos que não agradavam a Ele e para trazer de volta para Ele, né? E uma coisa importante que eu queria destacar é esse texto de Tessalonicenses que fala: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com é bom. Por que eu estou falando isso? Como eu falei, eu fui criado nesse ambiente, né, com oração e aquela coisa bem pentecostal, e eu achava que toda a profecia era de Deus e cria cegamente naquilo, né? Mas vindo para esse ministério, estudando e aprendendo, e como esse próprio texto nos ensina, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque existem profecias quando vem realmente da parte de Deus, e como a gente fala em nosso meio, tem as profetadas, que quando na verdade não é Deus que está revelando aquilo. Aquilo às vezes vem do homem, vem por uma empolgação, vem por uma fé, mas não importa, né? O que importa é que realmente Deus fala, como foi o caso dessa profecia que se cumpriu na minha vida. E o que a gente tem que fazer, como ensina o texto, é realmente pôr à prova, orar. E um ponto importantíssimo é que todas as profecias têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Se aquilo estiver contra o que a palavra de Deus fala, obviamente aquilo não vem da parte de Deus, né? E eu louvo a Deus porque isso foi verdadeiro. E Deus me preparou uma mulher maravilhosa, que é a Camila, né? Que a maioria conhece, uma mulher de fibra, uma esposa, mãe, mulher dedicada, que me põe para frente. E sem dúvida, se hoje eu estou aqui, muito pela responsabilidade dela e pela ajuda dela. Como fala em Provérbios 31, 10, 12, quem encontrará uma mulher virtuosa, ela é mais preciosa que rubis, o marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, realmente, eu tenho vivido isso, eu agradeço para Deus, né? E eu falo isso porque eu sempre converso com as minhas filhas, que eu entendo que acho que as duas decisões mais importantes que a gente pode tomar na nossa vida é a primeira, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Porque nós todos
sabemos que Ele é o único caminho para a salvação, a gente tem que se arrepender e aceitar Ele como Salvador. E eu digo que a segunda decisão mais importante é pedir a direção de Deus e saber escolher a pessoa com quem nós vamos nos casar, né? Porque a gente vai passar o resto da vida com essa pessoa, ela que vai nos ajudar a educar os filhos, vai transmitir princípios espirituais, carga genética, e como já foi falado aqui, o casamento em si é um exemplo para os filhos, um ambiente de paz, para que eles cresçam nos caminhos do Senhor e com um bom referencial. Então, eu sempre comento com elas que é de extrema importância a gente orar, pedir a direção de Deus e ter ao nosso lado uma pessoa que vai realmente nos ajudar a aproximar de Deus, ficarmos firmes e andar nos caminhos do Senhor, né? Quando nós nos casamos, que foi em 2000, nem eu nem a Camila estávamos na igreja, né? Eu estava nesse processo que eu contei para vocês. Mas eu poderia dizer que em 2005 eu me batizei e foi quando realmente eu tive um toque pela parte do Espírito Santo de Deus. Foi realmente eu resolvi andar com Ele de uma maneira séria, né? Eu fui tocado pelo Espírito Santo, comecei realmente a buscar Deus de uma maneira mais intensa, comecei a ler a Bíblia. No começo eu não entendia nada, né? Mas mesmo assim eu tinha sede, eu tinha vontade, e ia lendo, porque eu queria aprender de Deus, e eu comecei realmente a me posicionar de uma maneira diferente. Deus começou a trabalhar na minha vida, e as pessoas começaram a ver realmente a diferença na minha vida, não através das minhas palavras, mas através das minhas atitudes, né? E foi nesse momento realmente que eu tomei essa decisão. Demorou praticamente 25 anos, mas realmente foi uma virada na minha vida, e a partir desse momento que eu resolvi realmente andar com Deus, as coisas começaram a acontecer e a minha vida começou a mudar. Nessa época, como eu falei, eu comecei a ir na igreja. A Camila ia esporadicamente comigo na igreja, porque ela não gostava do estilo do ministério em que eu ia, e é incrível que toda vez que ela ia, o culto era exatamente tudo aquilo que ela não gostava. Então eu ficava sem entender, eu orava, falava, mas meu Deus, o que vai acontecer aqui para ela poder vir comigo na igreja, né? Ela tinha vontade de ir numa igreja, mas ela não se sentia bem naquela igreja. E eu orando, imaginando o que Deus iria fazer, continuei firme. Mas em 2007, através de uns amigos, hoje eles não estão aqui, o Ale e a Laís, eles nos convidaram para conhecer a igreja. Nós fomos primeiramente na igreja do Panambi, né? Nós fomos nos 2 ou 3 cultos. A Camila, a gente gostou do culto e tal, e depois a gente acabou vindo aqui para a igreja da Flórida, porque na época a gente morava aqui na Rua Guararapes, que é aqui pertinho. A igreja era perto, tinha toda essa facilidade, e a gente veio conhecer a igreja. Foi um dia que o pastor João pregou, e desde esse dia a gente nunca mais saiu da igreja. Vai fazer 7 anos isso, né? E o legal é que eu acabei vivendo essa palavra aqui, de Isaías 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, como eu falei, eu imaginava que iria acontecer alguma coisa, um milagre. A Camila ia na igreja comigo, mas Deus resolveu nos trazer para cá, para esse ministério. E por que eu li esse texto? Porque através desse ministério a gente teve a oportunidade de conhecer mais a palavra. Nós fizemos o curso de obreiros, depois fizemos o seminário, pudemos aprender mais da palavra. Eu tive a oportunidade de voltar a estudar guitarra, que era uma coisa que eu tinha desde adolescente, nunca tinha estudado. Com o João Guilherme aqui eu voltei a estudar guitarra, fazer aula com ele, e hoje tenho o privilégio de louvar a Deus. Tive o privilégio também de dar aula para os adolescentes, né? E agora estou aqui pegando a palavra. Então é uma coisa que realmente eu não imaginava acontecer, e isso pôde acontecer graças a eu estar nesse ministério.
Provavelmente no outro ministério isso não ia acontecer, porque era uma igreja muito grande e tal, e eu não teria essa oportunidade. Então, Deus trouxe para uma igreja aqui do lado de casa, né? Uma coisa importante também que eu vejo, uma igreja totalmente comprometida com a palavra de Deus, né? Na época que eu vim para cá, eu não tinha muito conhecimento a respeito dos ministérios, de doutrina e coisas do tipo. Mas Deus é tão perfeito que Ele trouxe para um ministério que eu estou totalmente de acordo com a visão desse ministério, com a interpretação da palavra e com as doutrinas essenciais, né? Que impactam na nossa salvação. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque hoje em dia com o YouTube a gente tem acesso a muita coisa. Eu aprendi que nem sempre a igreja, por ser evangélico, algo do tipo, essa igreja está andando nos caminhos do Senhor ou interpretando corretamente a Bíblia, e tem algumas coisas bem complicadas e a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu louvo a Deus que trouxe realmente no ministério que eu pude crescer, que eu pude aprender a palavra, um ministério que é muito comprometido com a palavra, com ensinar a palavra, que eu acho que é fundamental para todos nós, né? Então, para finalizar, as lições que eu tiro aqui é que nós, como pais, temos a missão de ensinar nossos filhos nos caminhos do Senhor, né? Isso é fundamental, e falo novamente, acho que o Projeto Refúgio é uma grande bênção, é uma coisa que, curiosamente, nesse processo das minhas filhas da escola, eu sempre ficava pensando como seria bom ter uma escola cristã e que pudesse ensinar os princípios para a criança, né? Eu acho que isso é uma parte muito importante. Eu creio que nós temos que buscar Deus de todo o nosso coração, entregar o controle de nossas vidas nas suas mãos, né? Os pais de Daniel, a gente viu que ensinaram o caminho a ele, mas ele teve a decisão de servir a Deus. Logicamente, a gente não pode transmitir toda a responsabilidade para os pais, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte e em nome de Jesus, com certeza as crianças vão ser tocadas, né? Até para os pais aqui, a gente sabe que muitas vezes o jovem, o adolescente tem uma resistência para vir, às vezes não querem, mas como a maioria aqui sempre deu exemplo, sempre deu esse testemunho, eu creio que todos têm raiz aqui, né? E eu creio que, como foi o meu caso, independente do que aconteça, se não estão tão perto, vão acabar se aproximando, vão acabar tendo esse toque do Espírito Santo de Deus e vão firmar com Deus porque eles têm raiz, né? Eu destaquei aqui também confiar nas palavras e nas promessas de Deus, porque Ele é fiel. Logicamente Ele tem um projeto para a vida de todos nós, Ele nos ama e tem o melhor, né? Nós temos que buscar e confiar. E uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida, em tudo que aconteceu, é dar o primeiro passo, que Deus sempre vai fazer a parte dele. Então, em vários momentos da minha vida, vida profissional, ou até mesmo em outras áreas, eu sempre procurei, mesmo às vezes não tendo condições, recursos ou algo do tipo, eu sempre ia lá, dava o primeiro passo, ia atrás, e sempre Deus entrou com a providência dele naquilo que eu não podia fazer. Então, é uma coisa que eu aprendi com o Senhor, né? E para finalizar, um versículo que acho que tem a ver com o que a gente falou, com o momento que a igreja está vivendo, com o Projeto Refúgio, que é o que eu tenho vivido, que é o que eu creio que Deus tem para a igreja, para todos nós aqui, com esse desejo do segundo culto no domingo, né? E essa palavra de Efésios 3:20, que é bem conhecida, em que fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para a igreja. Deus abençoe a todos. Obrigado. Bom menino.